De que a igreja abrisse no Evangelho de Mateus, capítulo 16. Evangelho de Mateus, capítulo 16. Nós vamos ler do verso 13 até o verso 17. Diz assim a palavra do Senhor. Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nos apresentamos, Senhor, diante de Ti nessa hora, carecendo, Senhor, de ouvir a Tua voz, carecendo, Senhor, de ser ensinados por Ti, ó Pai. Então, Senhor, eu Te peço, Senhor, que nessa hora o Senhor tenha misericórdia de nossas vidas, que o Senhor, Deus, ministre, Senhor, a Tua palavra, Senhor, ao coração, Senhor, daqueles que estão aqui, daqueles que ouviram essa mensagem, Senhor, posteriormente. Que, Senhor, na Tua infinita graça e misericórdia, Senhor, o Senhor possa, ó Deus, falar, Senhor, através, ó Deus, da Tua palavra, e que o Teu povo, Senhor, seja edificado, Senhor, na verdade. Em nome de Jesus. Amém. O texto que lemos, ele se encontra em um momento importante do ministério de Jesus, porque após esse diálogo com os discípulos, o Senhor vai então começar a sua jornada, onde ele vai sair da região da Galileia, ao norte do território de Israel, e vai então a Jerusalém, onde ele seria preso e morto, a fim de cumprir o propósito para o qual ele havia sido enviado. E esse tema, cumprimento, é o tema central do Evangelho de Mateus. Na verdade, desde o início do seu relato, desde o momento em que ele conta a genealogia de Jesus, Mateus tem por objetivo mostrar que a vinda de Jesus à Terra não é mais um evento qualquer, mas ele é o clímax da história do povo de Deus, a história da redenção. É aquilo que Paulo, mais à frente, chamaria da plenitude dos tempos. E esse objetivo ele fica comprovado já nos primeiros capítulos, quando Mateus cita diversas passagens do Antigo Testamento, comprovando na vida de Jesus de que Jesus estava cumprindo essas profecias. O comentarista R.T. France, ele afirma que Mateus contém 54 citações diretas do Antigo Testamento e mais de 260 alusões e paralelos verbais ao Antigo Testamento, o que torna Mateus um dos livros do Novo Testamento que mais fazem menção ao Antigo. Só que o cumprimento para Mateus não é apenas em relação às profecias messiânicas. Por exemplo, nós cantamos uma delas hoje à noite. O texto de Isaías 9 faz referência ao Messias, ao Jesus Cristo, ao príncipe da paz. Mas Mateus vai nos mostrar que Jesus ele não é o cumprimento apenas dessas profecias claramente messiânicas, mas ele vai nos mostrar também que Jesus é o cumprimento de tudo o que a lei diz. Ele também é o cumprimento de tudo o que os profetas ensinaram, ele é o cumprimento dos personagens bíblicos, dos padrões de culto. Tudo no Antigo Testamento aponta para Jesus e se cumpre em Jesus. E esse é o ponto central de Mateus. Porém, aqueles que seguiam a Jesus, e é importante nós termos em mente que dois grupos nós encontramos no Evangelho que seguiam Jesus. Tinha o grupo mais próximo, que era o grupo dos discípulos, os 12, e tinha o grupo mais distante,
que era a multidão. A multidão era caracterizada por aqueles que seguiam Jesus de longe, não queriam se comprometer com ele publicamente, não queriam ser associados com ele, mas acompanhavam de longe o seu ministério. E nós vamos ver que essa multidão, os líderes religiosos também da época de Jesus, e em alguns momentos até mesmo os próprios discípulos, pareciam não saber exatamente ou não compreender que Jesus era o cumprimento de tudo que havia sido anunciado no Antigo Testamento. Ou seja, ele não reconhecia plenamente Jesus como o Messias de Deus, como o enviado de Deus. Então agora, prestes a iniciar a sua jornada a Jerusalém para cumprir a sua missão, morrendo na cruz pelos nossos pecados, Jesus se dirige aos seus discípulos e lhes pergunta: quem vocês dizem que eu sou? E esta noite, o Senhor pergunta para a sua igreja: quem eu sou para vocês? Ao olharmos para o texto, a partir do verso 13, nós vemos que inicialmente Jesus pergunta aos discípulos quem os outros, em algumas traduções diz, quem a multidão diz que é o Filho do Homem. E esse termo, Filho do Homem, ele é muito comum nos evangelhos. Na verdade, fora dos evangelhos, esse termo só aparece 3 vezes, uma em Atos e 2 no livro de Apocalipse. E esse termo, Filho do Homem, ele só aparece uma vez no Antigo Testamento, no capítulo 7 do livro de Daniel. E no livro de Daniel, no capítulo 7, nos versos 13 e 4, nós lemos que o Filho do Homem aparece antes do início dos tempos e recebe do Ancião de Dias o domínio, a glória e o reino, a fim de que todos os povos o sirvam eternamente. E Jesus utiliza esses termos 78 vezes nos evangelhos para se referir a si mesmo. E ele utiliza esses termos com basicamente 3 significados. O primeiro significado é quando Jesus quer fazer referência à glória futura do Filho do Homem, assim como está mencionado em Daniel 7. A segunda forma que Jesus utiliza esse termo é quando ele vai mencionar o sofrimento terreno do Filho do Homem, que precede a glória. Ele vai falar, por exemplo, que o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, falando sobre o sofrimento terreno. E a terceira forma, só que menos frequente, em que Jesus fala sobre esse termo, é quando ele menciona o atual status terreno dele, mas ao mesmo tempo a sua autoridade. Por exemplo, quando no capítulo 9 de Mateus, no verso 6, o Senhor diz, para mostrar aos fariseus que estavam questionando ele diz que, além de curar uma pessoa que estava enferma, ele ainda mostra que o Filho do Homem também tem autoridade para perdoar pecados. Então, Jesus ele utiliza esse termo nessas 3 formas. E isso estabelece um paradoxo. Em Daniel, o Filho do Homem é retratado como vindo em glória, recebendo toda a autoridade, recebendo o reino. Só que Jesus vai usar esse termo para falar de si mesmo em sua condição humilhada, em sua condição terrena. E isso não é... Jesus não estava fazendo isso sem intenção. Ele estava fazendo isso justamente com o propósito de despertar em quem ouvia ele falar um ar de dúvida. Ao mesmo tempo em que eles estavam olhando para um homem, que, como a profecia de Isaías relata, era alguém que nós desviaríamos o olhar, ele não tinha aparência. Ao mesmo tempo em que eles olhavam para esse homem, viam um homem comum, ele era o Filho do Homem prometido, que viria em glória. Dessa forma, Jesus fazia com que existisse uma certa incerteza nos ouvintes, de tal forma que apenas aqueles que receberam a revelação do alto compreendiam quem ele era. E por causa disso, os discípulos entenderam a pergunta que Jesus faz no verso 13. Quando Jesus pergunta para os discípulos quem os outros dizem que é o Filho do Homem,
Eles entenderam. Jesus estava perguntando de si mesmo: quem os outros, quem a multidão dizem que eu sou? E no verso 14 nós observamos que o conhecimento da multidão era confuso. Percebam. Os discípulos responderam que uns dizem que Jesus é João Batista. João Batista, ele era muito associado com Jesus e vice-versa por causa da natureza da pregação deles e também por causa da sua popularidade. Então, muitos viam Jesus como um sucessor de João Batista. Nesse momento especificamente, João Batista já havia morrido. Inclusive, alguns, como Herodes Antipas, viam em Jesus a ressurreição de João Batista, como se João Batista tivesse ressuscitado na pessoa de Jesus. Outros diziam que Jesus era Elias. E nessa época da história, existia em Israel uma grande expectativa por um retorno de Elias. Por quê? O último profeta levantado por Deus no tempo do Antigo Testamento foi o profeta Malaquias. E a última profecia registrada no livro de Malaquias é uma profecia onde Deus diz que nos últimos dias enviaria Elias para anunciar como profeta ao povo para preparar o caminho para o reino de Deus. E por causa disso, como Malaquias havia sido o último profeta levantado por Deus, o povo de Israel, e isso já fazia mais de 400 anos, o povo de Israel tinha muita expectativa desse retorno de Elias. Então, quando Jesus apareceu, realizando muitos milagres inclusive semelhantes aos que Elias realizou: multiplicação de pães e peixes, ressurreição de mortos. Então, muitos viram Jesus como esse Elias que havia sido prometido por Malaquias. Existiam alguns ainda dizendo que Jesus era Jeremias ou algum dos profetas. O que essas visões têm em comum é que todas elas fazem menção a figuras proféticas. Em outras palavras, o que é que a multidão via em Jesus? Um profeta. Um homem que Deus havia levantado com uma mensagem divina, que tinha um grande significado, que Deus operava sinais através dele, mas nada mais do que isso. Tudo isso era realmente e altamente honroso, mas isso não chegava nem perto da verdadeira realidade de quem Jesus é. Isso apenas colocava ele no mesmo nível desses homens. E antes de irmos adiante no texto, eu gostaria de tirar uma primeira aplicação para os nossos dias. Será que essas visões sobre Jesus estão muito distantes de nós? Será que muitos hoje ainda não veem Jesus como um João Batista ou como um Elias? Para responder essa pergunta, nós vamos analisar rapidamente um pouco mais do ministério desses homens. João Batista ele inicia seu ministério no relato de Mateus, no capítulo 3. E ele inicia pregando um batismo de arrependimento no deserto da Judeia. E ele se vestia e se comportava de forma muito semelhante a Elias. E os judeus do primeiro século, ao verem aquele homem pregando no deserto, o relato de Mateus diz que eles corriam para ver o que João Batista pregava. Ele despertou até mesmo a curiosidade, pelo menos, dos fariseus e dos saduceus. Por quê? Porque nessa época, o povo de Israel estava sedento de ouvir a palavra de Deus. Como eu disse, o último profeta levantado por Deus já fazia 400 anos. Então, surge um homem no deserto, semelhante externamente e com hábitos parecidos com os de Elias, pregando uma mensagem de arrependimento e um batismo de arrependimento. Então, quando as pessoas escutam aquilo, elas vão até João para escutar aquela mensagem. Elas estavam sedentas. Porém, ao chegar perto de João e ao ouvir a mensagem dele, as pessoas se voltam contra ele. Porque a mensagem de João era dura. A mensagem de João era uma mensagem de arrependimento. João pregava com palavras fortes contra aquele povo pecador. Isso também ocorre nos nossos dias. E nós não precisamos nem sair dessas paredes para perceber isso.
Nós percebemos que muitos vêm à igreja apenas quando têm uma saudade de ouvir a palavra de Deus. Passam muitos dias, muitos meses, até mesmo anos sem vir à igreja. Mas nenhum homem consegue escapar do desejo e do anseio pela eternidade que Deus plantou no seu coração. Então todos na verdade, têm esse anseio pela eternidade. E muitos vêm à igreja com o argumento de que é sempre bom ouvir a palavra de Deus. Nós escutamos muito isso nos evangelismos. Muitas vezes nós, quando perguntamos para alguém se ela tem um minuto para a gente conversar, para falar sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia, é uma resposta muito comum escutar. Sim, eu tenho, é muito bom escutar sobre Deus, é muito bom ouvir sobre Deus. É sempre muito bom, mas não passa disso. As pessoas querem apenas, muitos vêm apenas à igreja para ouvir, e aí vêm na esperança de escutar uma mensagem de conforto, de paz, que massageie o seu ego. Só que muitas vezes, ao chegarem aqui, deparam com a mesma mensagem de João Batista, uma mensagem de arrependimento, uma mensagem de exortação, de disciplina. E por causa disso, assim como fizeram com João Batista, se afastam. Muitos têm tratado Jesus dessa forma hoje em dia. Buscam a Deus apenas quando têm um interesse. Eita, faz muito tempo que eu fui na igreja, vou lá fazer uma visita. Faz muito tempo, o pastor está até me chamando aqui para ir na igreja. Meu irmão lá está, o pessoal lá da igreja está me cobrando. Eu vou lá fazer uma visita. E tratam Jesus como se ele fosse, é mais um homem que foi levantado aí. Só que existe também aqueles que veem Jesus como Elias. E Elias, o seu ministério está relatado nos capítulos finais do primeiro livro dos reis e nos iniciais do segundo livro dos reis. E Elias, ele foi levantado por Deus no momento sombrio da história de Israel, no reinado de Acabe. E Acabe foi um homem tão perverso que a Bíblia descreve que nenhum rei que veio antes dele fez tão mal diante dos olhos do Senhor quanto ele. E Elias foi levantado justamente nesse período para combater a falsa idolatria do povo de Israel. E através de Elias, Deus operou muitos milagres na terra. Através de Elias, Deus fez com que parassem qualquer chuva e orvalho sobre a terra durante mais de 3 anos. Através de Elias, Deus multiplicou a farinha e o azeite da viúva de Sarepta. Deus ressuscitou o filho dela que havia morrido. Através de Elias, Deus desmascarou os falsos profetas de Baal. Deus também profetizou a morte do rei Acabe e de seu filho Acasias. E através de Elias também, Deus dividiu o rio Jordão com o manto de Elias. Resumindo, os dias de Elias foram dias que, embora o povo experimentasse um reinado maldoso, pecaminoso, idólatra, foi também um dia em que o povo observou muitos milagres. E é dessa forma que muitos veem Jesus como Elias. Muitos veem Jesus apenas como um fazedor de milagres. Muitos veem a igreja apenas quando a situação está impossível. Só quando, eu não tenho mais solução assim, eu preciso de um milagre. Vou correr atrás de Jesus. Muitos tratam Jesus como esse Elias que, ele vai fazer meu pão e meu peixe se multiplicar. As multidões tratavam Jesus dessa forma. Muitos vinham atrás de Jesus, e Jesus falou palavras duras contra esses. Jesus disse: vocês vêm porque vocês comeram do pão e se fartaram. Vocês não vêm atrás de mim. Vocês vêm atrás do que eu posso oferecer a vocês, do que eu posso dar a vocês. E muitos tratam Jesus dessa mesma forma hoje em dia. Alguém que está ali apenas para atender às suas necessidades, mas com o qual não querem se envolver e também não querem ter nenhum tipo de compromisso. Por fim, existem aqueles que tratam Jesus como mais um profeta, como mais um homem de Deus, assim que Deus levantou, com ensinamentos úteis. Então, leem os textos bíblicos e analisam o que Jesus diz para tirar aplicações para tudo: psicologia,
pedagogia, crescimento pessoal, coaching, economia, finanças, para tudo, menos em busca de salvação. Eu já vi, meus irmãos, um desses coaches gospels aí que aparece na internet, ele vender cursos dizendo, 30 dias nos evangelhos, extraindo o sucesso da riqueza com Jesus. Buscam Jesus apenas para tirar alguns, como se ele fosse apenas mais um mestre que apareceu aí e trouxe alguns ensinos úteis, mas não como se ele fosse o verdadeiro enviado de Deus, que morreu para nos dar a salvação. E era assim que a multidão enxergava Jesus, e é assim também como muitos hoje em dia enxergam Jesus. Mas Jesus agora se dirige aos seus discípulos, no versículo 15. Jesus se dirige aos seus discípulos e pergunta: e vocês, quem dizem que eu sou? Ele se dirige agora ao círculo mais próximo. E aí, Pedro, como um representante dos discípulos, dos 12 discípulos, levanta e fala uma das afirmações mais importantes da história da igreja. Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E eu queria me ater nesse verso, até o final agora. Eu queria analisar esses dois títulos que Pedro afirma sobre Jesus: Cristo e Filho do Deus vivo. Embora estejamos muito familiarizados com o termo Cristo, é importante termos em mente que Cristo não é o sobrenome de Jesus. Por exemplo, meu nome é Lucas de Oliveira Carneiro. De Oliveira Carneiro é meu sobrenome. Mas Cristo não era o sobrenome de Jesus. Também não era um nome composto, como por exemplo, Pedro Henrique. Não. Cristo não era nem um sobrenome, nem um segundo nome de Jesus. Cristo é um título supremo de Jesus. E ele possui um significado imenso. Essa palavra Cristo é uma palavra grega. Ela é uma palavra grega que é quase igual, é Christos. Christos é uma palavra da língua grega. A língua que o Novo Testamento foi escrito. Só que o Antigo Testamento, ele foi escrito majoritariamente em duas línguas, hebraico e aramaico. E no hebraico existe uma palavra muito conhecida nossa, Messias. Quando ocorre a tradução do termo hebraico Messias para o grego, o termo dessa tradução é Cristo. Então, Cristo é o mesmo que Messias. Cristo é um termo grego, Messias é um termo hebraico. Mas os dois significam a mesma coisa: ungido. Ungido. Então, quando Pedro, ele se levanta e ele afirma: tu és o Cristo, ele está literalmente dizendo: tu és o Cristo, tu és o Messias, tu és o ungido de Deus. E para entendermos o que significa essa questão do ungido, nós precisamos relembrar que no Antigo Testamento existiam 3 ofícios principais em Israel. O primeiro deles era o rei, o segundo o sacerdote e o terceiro de profeta. Esses eram os 3 ofícios principais no povo. E todos esses ofícios, eles eram nomeados, eles eram consagrados através da unção com óleo. Esses homens, tanto o rei como o sacerdote como o profeta, eles eram ungidos. E quando eles eram ungidos, aquilo estava simbolizando que eles haviam sido separados por Deus para uma missão. Perdão. Então, por exemplo, quando nós lemos no primeiro livro de Samuel, no capítulo 16, quando Samuel vai até a casa de Jessé, para onde estaria o rei, o próximo rei de Israel, nós lemos que Samuel unge Davi com óleo. Aquilo ali estava mostrando que Davi havia sido escolhido e capacitado por Deus para o reinado. No livro de Êxodo, nós lemos que os sacerdotes, todos eles, deveriam ser ungidos. E Elias, quando ele foi nomear o seu sucessor Eliseu, ele também ungiu o Eliseu com óleo. Então, nós percebemos que
muitos homens no Antigo Testamento foram ungidos. Em certo sentido, muitos Messias existiram no Antigo Testamento. Um rei, um sacerdote e um profeta. Porém, o povo de Israel ansiava não por mais um Messias. O povo de Israel ansiava pelo o Messias. No singular, perdão. O povo de Israel ansiava e anelava por aquele que seria separado e consagrado por Deus de forma suprema para ser rei, sacerdote e profeta, na mesma pessoa. No Antigo Testamento, Deus havia prometido que enviaria um servo justo que viria da linhagem de Davi, um rei. Mas Deus também prometeu, no livro de Deuteronômio, através de Moisés, que nos últimos dias enviaria um profeta. E Deus também prometeu que levantaria um sacerdote como Melquisedeque, que abençoou Abraão e toda a sua descendência. Então, quando Pedro está ali afirmando que Jesus é o Cristo, ele está afirmando que Jesus era muito mais do que a multidão pensava que ele era. Ele não era mais um profeta, ele não era mais um ungido, ele era o ungido, o Messias, o único, aqueles pelo qual o povo de Israel está esperando desde Gênesis 3, quando Deus prometia que na semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. E se nós repararmos bem, esses três ofícios, rei, sacerdote e profeta, como o pastor John MacArthur destaca, eles são ofícios mediadores em sua natureza, e que nós, como pecadores, nós carecemos de um mediador. Antes da queda, o homem desfrutava de plena comunhão com Deus. Nós lemos isso nos relatos de Gênesis 1 e 2. Plena comunhão com o Pai. Porém, quando Adão, nosso representante, pecou, todos nós morremos em Adão. Todos nós caímos em pecado junto com Adão. E então houve uma mudança catastrófica. O pecado, ele adentrou na nossa natureza e ele nos separou de Deus. Ele nos impediu de nos aproximarmos de Deus. E ele nos impediu de conhecer a Deus. E por causa desse pecado agora, então, Deus está afastado de nós. E nós agora somos, como descendentes de Adão, governados por Satanás, como Paulo escreve em Efésios 2. Então, todos aqueles que ainda não estão em Cristo, estão governados pelo diabo e distantes de Deus. Diante disso, diante dessa realidade, nós carecíamos de um profeta, de alguém que fosse levantado por Deus e nos ensinasse a verdade sobre Deus, que nos pregasse Deus. Nós carecíamos desse profeta. Mas não carecíamos apenas de um profeta. Carecíamos também de um sacerdote. Alguém que mediasse a nossa relação com Deus. Alguém que nos representasse junto a Deus. Alguém que apresentasse um sacrifício perfeito para Deus, para que nós então passássemos a ter comunhão com Deus. Então nós precisávamos de um profeta para nos ensinar sobre Deus. Nós precisávamos de um sacerdote para nos mediar com Deus e nos reconciliar com Ele. Mas nós precisávamos também de um rei poderoso, que nos libertasse do domínio de Satanás e nos transportasse do império das trevas para o reino dos céus. E é em Cristo que nós encontramos esse profeta, esse sacerdote e esse rei, em uma única pessoa. Todos os pecadores, todos os homens necessitam do Messias, do ungido de Deus. E a única pessoa que cumpre todos esses requisitos é o Senhor Jesus Cristo. Muitos no Antigo Testamento foram ungidos. Muitos Messias apareceram, mas eles apontavam para o Messias, o único que nos representaria, que nos salvaria dos nossos pecados. Nenhum deles foi chamado de Salvador, nenhum deles é chamado de Redentor, ninguém é chamado de Senhor, até que Jesus viesse à terra. E é quando Jesus nasce, e antes mesmo dele nascer, porque quando o anjo Gabriel vai até Maria,
ela diz que ele diz para ela que ela deveria colocar o nome dele de Jesus, porque ele salvaria o seu povo dos seus pecados. Antes mesmo dele nascer, ele é identificado como Messias, como Cristo, como Filho de Deus, como Rei, como Salvador, como nós cantamos hoje, como Emanuel, Deus conosco. Todas essas identificações estão registradas nas páginas do Novo Testamento para mostrar que Jesus é o ungido de Deus, aquele o qual nós carecíamos, aquele que o povo de Israel ansiava. Ele estava ali agora junto com os discípulos e Pedro diz isso: tu és Cristo, tu és o ungido de Deus. Mas Pedro também identifica Jesus com um segundo título: Filho do Deus vivo. E esse título também está relacionado ao conceito de Messias e Cristo, porque deriva do Antigo Testamento sobre o Rei ungido de Deus como Filho de Deus. O Messias é identificado como Filho de Deus em dois textos principais no Antigo Testamento. Em 2 Samuel, capítulo 7, onde nós lemos a promessa de Deus feita a Davi, e no Salmo 2, quando Deus identifica o seu ungido, o seu Messias, como seu filho. E o conceito aqui de filho não é como nos dias do Império Romano, ou como na mitologia grega, que existiam os semideuses, que era metade Deus, metade homem, ou que alguma coisa dessa natureza, ou de um homem melhor, um homem divino. Não. O conceito aqui é de um homem que é 100% Deus e 100% homem. E isso era necessário para nós, porque, como acabamos de ver, o Messias precisava ser um mediador perfeito. Ele precisava ser alguém que garantisse a plena comunhão entre Deus e o homem. Para isso, ele precisava revelar Deus ao homem, reconciliar o homem com Deus e livrar o homem de toda escravidão do mal. Em outras palavras, o Cristo, o ungido de Deus, ele precisava trazer o homem, levar o homem até Deus e trazer Deus até o homem, promovendo a comunhão perfeita. Para poder cumprir isso, ele precisava, portanto, ser, ao mesmo tempo, plenamente, completamente homem e completamente Deus. O Evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas nos ajuda muito em ver a humanidade de Jesus. Nós vemos a genealogia, os seus ancestrais, seus primeiros anos de vida, seu batismo, seus ensinos, suas dores. Mas existe um outro evangelho que nos mostra mais claramente a natureza divina de Jesus. O Evangelho de João. Eu creio que os irmãos têm sido ensinados sobre isso na escola dominical. João nos mostra, através do seu relato, que Jesus é Deus. E uma das formas que João utiliza para provar isso são os muitos eu sou encontrados no seu evangelho. Jesus fala esse termo eu sou no Evangelho de João 23 vezes. E o uso dessa expressão é muito importante, porque ela traduz aquele termo que Deus usou para se revelar a Moisés na sarça ardente em Êxodo capítulo 3. Quando Moisés pergunta: quem eu vou dizer aos filhos de Israel que me enviou? E Deus fala: eu sou o que sou. Esse era o termo, o Yahvé dos judeus, que era o nome de Deus. E os judeus, eles tinham extremo temor de pronunciar esse nome. Mas Jesus, 23 vezes no Evangelho de João, ele olha para os seus ouvintes e diz: eu sou. E não tenha dúvidas, quando os seus ouvintes daquela época, judeus, escutavam isso, eles não lembravam de qualquer outra coisa a não ser de Êxodo 3. Quando Deus disse para Moisés: eu sou. Então, quando Jesus olha e afirma que Ele está dizendo que Ele é o mesmo Deus que se revelou a Moisés. E é lá no Evangelho de João que nós vemos, por exemplo, que João escreve que Jesus, ele é o próprio Deus, ele é o Verbo de Deus, que estava com Deus no princípio e que era Deus.
No Evangelho de João, nós lemos o relato de João Batista, afirmando que não é digno de desatar as sandálias dos pés de Jesus, pois mesmo tendo nascido antes de Jesus, Jesus já existia antes dele. É no Evangelho de João que nós encontramos Jesus dizendo que antes mesmo de Abraão, ele já era, ele já existia. Ele é a imagem do Deus invisível, como Paulo escreve aos Colossenses. Ele é o primogênito sobre toda a criação. Ele é a expressão exata do ser de Deus, como o autor aos Hebreus escreve. Então, quando Pedro afirma que Jesus, ele é o Cristo, ele está dizendo que Jesus é o ungido de Deus, o Messias, o prometido, o sumo sacerdote, o sumo profeta e o perfeito rei. E ele diz, quando ele diz que Jesus é o Filho do Deus vivo, ele está dizendo que Jesus também é próprio Deus encarnado. E é dessa forma que precisamos olhar para Jesus. Ele não é um fazedor de milagres apenas, para a gente vir atrás dele apenas quando carecemos. Ele não é apenas mais um homem que Deus levantou e para a gente tirar alguns ensinamentos úteis para a nossa vida e tratar ele como qualquer outro. Ele é o próprio Deus encarnado, ele é o que há de mais precioso. Somente nele temos salvação, unicamente nele temos vida. Foi isso que João nos ensinou no capítulo 20 do seu Evangelho, quando diz que estes sinais de Jesus foram registrados para que os seus leitores creiam que Jesus é o Cristo, o Messias, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. A vida eterna é para aqueles que creem que Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus. A vida eterna não é para a multidão que fica rodeando Jesus, mas não quer compromisso com Ele. A vida eterna é para os seus discípulos, para aqueles que entregam a sua vida por Ele, para aqueles que creem e reconhecem nele o enviado de Deus, o Filho de Deus, o Cristo. Estes são bem-aventurados, como Jesus explica para Pedro no verso 17. Bem-aventurados eles são, porque não descobriram isso mediante a sua herança sanguínea, porque eles não creem em Cristo, em Jesus como Cristo, porque eles não reconhecem Jesus como Salvador por causa que seus pais foram cristãos, ou por causa que eles tiveram pessoas na sua família que passaram esse ensinamento para eles. Não, eles são bem-aventurados não porque descobriram através da sua própria cabeça e do seu próprio raciocínio que Jesus é o Cristo. Eles são bem-aventurados porque o Pai que está nos céus revelou isso a eles. Meus irmãos, nós só conhecemos Jesus porque o Pai nos revelou. Não há mérito em nós, não existe nada que poderíamos fazer, nós estávamos mortos em Adão. Não há razão para vanglória, nós recebemos essa revelação do alto por graça. Nós reconhecemos e cremos que Jesus é ungido de Deus por graça. E bem-aventurados são todos aqueles que creem nisso. E esse bem-aventurado, ele não significa apenas feliz. Esse termo, ele não indica apenas um sentimento de alegria, como feliz é aquele. Não, não é apenas isso, é mais do que isso. Esse termo, bem-aventurado, se traduzida a expressão grega original, ela passa a ideia de uma felicitação pela condição de uma pessoa. Como assim? Quando Jesus olha para Pedro e diz que bem-aventurado ele está dizendo que ele está felicitando Pedro por sua condição. Ele está dizendo: Pedro, você está em uma condição de felicidade, em uma condição bem-aventurada. Isso também vale para nós, porque se conhecemos Jesus como Cristo, como Filho de Deus, se cremos nele dessa forma, nós somos bem-aventurados também. Nós estamos em uma condição de felicidade, em uma condição alegre, mesmo que nós não estejamos nos sentindo alegres no presente momento, mas nós estamos numa condição de plena felicidade, porque para nós foi revelado o Filho de Deus. Se temos a Cristo, somos bem-aventurados.
E eu gostaria de terminar com 3 breves aplicações. Quem é Jesus para você? Para responder essa pergunta, nós precisamos analisar a nossa vida. Em nossa vida diária, como o presbítero Neto falou na devocional, nós temos buscado esse Jesus? O quanto nós temos entesourado Jesus em nossa vida diária? O quanto de importância nós temos dado a Ele e aos seus mandamentos? Nós temos ouvido os seus mandamentos dia após dia, semana após semana, mês após mês, e apenas temos ignorado eles e seguido a nossa vida como se nada tivesse sido falado? Nós precisamos nos lembrar, Jesus é o ungido de Deus, o Messias. Isso significa, como nós vimos, que Ele é o Rei. Ele é o Filho do homem de Daniel 7, como nós falamos essa noite. E como o Rei, Ele precisa reinar em nossas vidas. Como o próprio Jesus disse, não adianta chamarmos Ele de Senhor ou de Cristo e não fazer o que Ele nos ordena. Segunda aplicação. Se após essa mensagem você se percebeu não como discípulo, mas como um participante da multidão, que segue Jesus apenas de longe, quando é conveniente e não quer ter compromisso com Ele, se arrependa. Não queira encontrar com o ungido de Deus, naquele grande dia, com o Filho do homem, com base em sua própria força e nos seus próprios meios. João escreve em Apocalipse que naquele dia a terra e o céu tentarão fugir da presença dele, mas não acharão lugar. Não venhamos a confiar na nossa própria força, no nosso próprio mérito. Venhamos nos arrepender e reconhecer que dependemos dele. Terceira e última aplicação. Mas você está em Cristo, se você é discípulo de Cristo, se você já crê em Jesus como Cristo, como ungido de Deus e obedece seus mandamentos, permaneça firme. Você é bem-aventurado. Mesmo que nesse momento, devido às lutas, devido às dores, devido a qualquer situação difícil, você não esteja se sentindo como um bem-aventurado, como uma pessoa alegre, que as suas forças venham se renovar, porque você é bem-aventurado. Você está em uma excelente condição nas mãos do Pai. Amém? Vamos orar. Senhor, que em nome de Jesus, o Teu ungido, o Cristo, o Teu Filho, aquele que nos representa, Senhor, diante de Ti, aquele que nos revela a Tua face, aquele que reina, Senhor, sobre nossas vidas. Que em nome de Jesus, Senhor, o Senhor possa aplicar, Senhor, a Tua palavra em nossos corações. Que o Senhor possa, Senhor, encontrar, Senhor, em nossos corações terreno fértil. Que toda dureza de coração, toda dura serviço, Senhor, seja removida de nossa vida, Senhor. Que venhamos, ó Deus, a permanecer firmes, Senhor, sabendo, Senhor, que em Ti somos bem-aventurados. Senhor, Te pedimos também, Senhor, por todos aqueles, ó Deus, que ainda estão na multidão. Ó Senhor, em nome de Jesus Cristo, se revela a essas pessoas, ó Pai. Nós Te pedimos, Senhor, porque nós sabemos, ó Deus, que não há, Senhor, condição, Senhor, nelas, ó Deus, que possa perceber isso, Senhor, por sua própria força. Mas Te rogamos, Senhor, derrama da Tua graça e misericórdia sobre a vida delas. Se revele, ó Senhor Jesus, como ungido de Deus, libertando de todo domínio de Satanás, libertando, Senhor, toda prisão do diabo, ó Deus, restaurando, Senhor, e fazendo, Senhor, a comunhão plena com o Pai e revelando, Senhor, o Pai para eles, ó Deus. É assim, Senhor, que nós Te oramos em nome de Jesus, Teu Filho. Amém. Amém. Agradeço pela oportunidade.